primeiros anos de vida são de fundamental importância para a formação do ser humano. É quando o indivíduo é cercado pelo imaginário em todas as atividades do dia a dia. A criança é introduzida de maneira intensa à sociedade e, aos poucos, ela vai percebendo o mundo à sua volta e tentando compreendê-lo. De certo modo, as brincadeiras são a porta de entrada da criançada para o mundo real. E também é a partir dos jogos e das atividades lúdicas que os pequenos amadurecem os sentidos e a inteligência e aprendem a conviver em sociedade. E o nosso programa de hoje vai abordar o lúdico através da contação de histórias, uma proposta entre imaginar, divertir e aprender. Com a palavra, Marcelo Fernandes. O que é a educação lúdica? Então, eu trabalho da educação, né, ensinar as crianças, né, levar os alunos a aprender algo, a gente acaba ensinando bastante coisa, informações, conteúdos, mas o lúdico, ele traz algo diferente para a escola, né? Ele traz aquilo que está na vida da pessoa ou na vida da criança. Então, a gente acaba olhando para a escola não só com a parte dos conteúdos, mas a parte da vida dela. Aí quando você olha a parte da vida da criança, você vai trabalhando outras formas de educar. Então, muitos usam a brincadeira, ou criar também algumas coisas de artes, né, na sala de aula. Então, acaba tendo outras atividades que vai sendo de forma lúdica. E a criança é lúdica. Então, ela aprende brincando e brincando ela vai conhecendo as coisas, né? Então, ela precisa pegar, ela precisa sentir, ela precisa cheirar. Então, eu acho que isso lúdico na escola é uma coisa muito importante e faz da vida da escola, né? Integra a criança, né? Qual é o objetivo da educação lúdica? É um complemento na escola, né? A gente não pode deixar de educar as crianças de forma só do conteúdo. Ela precisa ter essa forma lúdica para ela aprender melhor, ela vai enturmar melhor, né? Então, a educação lúdica, ela é tudo dentro da escola. Hoje a gente precisa, ainda mais que hoje as crianças são muito sensorial, né? Elas precisam, por exemplo, da natureza, ela precisa do parquinho, ela precisa brincar, que às vezes isso é deixado de lado. Às vezes a escola fica muito, não vamos dizer que fica só na apostila, né? E às vezes a criança, eu vejo assim, principalmente nos primeiros anos, como a criança sofre, porque ela fica sentada 4 horas ali, né, junto. Então, eu acho que o lúdico traz a leveza para a criança, traz algo especial. Quais são os tipos de atividades lúdicas? Eu acho assim, eu particularmente gosto muito da arte. Então, a arte, ela traz o lúdico, ela já é um lúdico, né? Isso dentro da escola. A gente tem bastante, por exemplo, o desenho, depois fazer alguma coisa, como, por exemplo, massinhas, com barros, né? Fazer bichinhos, ou até mesmo construir, né? As coisas com materiais recicláveis. Hoje, né, se fala muito, né, de ser sustentável, então aí pega material reciclável, cria um personagem, cria uma brincadeira, cria um jogo, né? Então, por exemplo, o jogo é muito importante, né, como uma atividade lúdica também na escola, mas a arte, ela traz a vida da criança. Eu acho que, assim, ver a arte, ver a vida da criança, isso para mim é tudo, né? Por exemplo, um teatro, né, que a criança começa a expressar, aprender a falar e, às vezes, falar até em público, né? Porque, às vezes, as pessoas hoje têm tanto medo, né? E, às vezes, professores têm medo de falar em público, e o teatro é uma força muito grande isso. Depois, né, a gente tem a contação de histórias, que são as histórias narradas, contadas. Então, isso também traz muitas coisas que, às vezes, o professor usa muito na escola, né? E a criança vê a história, ela se identifica. Porque quando é escolhida uma boa história, a gente acaba ensinando muita coisa para as crianças. A aula lúdica é diferente da aula tradicional? A aula tradicional, às vezes, a criança ela não está preparada para absorver aquelas informações, né? E a aula lúdica, ela traz uma leveza para a criança, porque ela vai brincar
e ao mesmo tempo ela não vai ficar tão distraída, porque ela está aprendendo alguma coisa, está ensinando. Então, por exemplo, o jogo, né, da matemática, por exemplo, a matemática tem muitos detalhes que às vezes tem que ficar pensando, né? E às vezes tem criança que tem dificuldade de pensar, principalmente quem é criança autista ou muito agitada. Então, não dá para você querer falar e sentar. 2 mais 2 é 4, vamos lá de novo. E a criança pegar 2 pecinhas, né, e somar essas, olha, quanto você tem na mão? Então, isso traz uma diferença muito grande para a criança. Então, ela vai, porque é o concreto, a criança aprende como um concreto. A criança, ela aprende muito mais na parte lúdica. Então, por exemplo, se você vai, escreve, faz ela escrever ou ler, assim, ela vai, às vezes ela está cansada, isso. Mas se, por exemplo, você conta uma história para ela, você cria uma imagem, cria um cenário para a criança, aquilo fica muito forte no visual dela, né? Então, ela acaba olhando aquilo e ela acaba até mesmo identificando, às vezes, na casa dela, algum material, alguma brincadeira. Então, ela não vai esquecer mais, né? E, claro que quando a gente conta uma história, a gente nunca esquece a história, o personagem, principalmente se for um personagem bem forte, né? Como a educação lúdica foi incorporada ao seu trabalho? Quando eu fiz uma pós, né, na parte de educação, eu tive muito contato com a Escola da Ponte e ver esse lado da escola, um lado diferente, de você utilizar métodos diferentes para utilizar na sala de aula, para utilizar dentro da escola. Isso me fez despertar muita coisa, né? Porque eu sou filósofo, então a gente tem essa tendência um pouco mais tradicional, né? De passar o texto, se refletir, pensar. Então, às vezes, nas minhas aulas, nos meus trabalhos, eu tinha essa preocupação de ser tudo certinho. E o lúdico me fez ver um outro lado, né? Um outro olhar. Aí, com a experiência que eu tive de trabalho também, trabalhando no Colégio Nossa Senhora Aparecida, nas obras sociais da rede salesiana, isso me fez ter um outro olhar para o trabalho, não só naquele tradicional, mas na parte lúdica, o fora da sala de aula. Então, o fora da sala de aula, para mim, ficou uma coisa muito importante. Então, com o tempo, eu fui aprendendo isso, né? Somente quando eu estava trabalhando no Colégio Nossa Senhora Aparecida lá, eu trabalhava com eventos. Então, e às vezes tinha eventos que eram eventos também escolares, dentro da agenda, por exemplo, o Dia do Índio, né? E aí eles falam, o que você vai fazer no Dia do Índio? Né? Eu vou trazer um índio de verdade na escola, né? Onde eu vou arrumar? Mas, às vezes, você trazer o lúdico para as crianças. Então, eles criaram um indinho, trazer uma música, né? Você fazer alguma lenda, ouvir alguma lenda indígena, e aí você trazer isso para a sala de aula, criar um bonequinho, brincar, fazer uma brincadeira de índio, né? Então, isso a gente vai fazendo no evento, a criançada vai aprendendo e vai se identificando. E, às vezes, a gente fechava sempre o mês, né, do índio com alimentos, né? Então, a gente fazia comidas típicas indígenas. Então, aí a criançada não esquecia mais mesmo. Nesse primeiro bloco, conhecemos o lúdico como parte importante para a educação. Como são as atividades e quais são os principais desafios. Após o intervalo, vamos entender como a contação de histórias e a educação lúdica são ferramentas poderosas para o desenvolvimento infantil, tanto nas rotinas escolares como na personalidade. Não saia daí, é daqui a pouco. Com a Palavra está de volta. A ludicidade na educação infantil, com ênfase na narração de histórias, é um tema relevante, pois está ligado essencialmente ao imaginário que ajuda no desenvolvimento do indivíduo e na construção do conhecimento. E neste bloco, vamos entender como o lúdico faz parte do projeto Sonhos de Francisco. Com a palavra, Marcelo Fernandes. O que é o projeto Sonho de Francisco?
Esse meu trabalho, né, o Sonho de Francisco, nasceu com uma experiência que eu tive, né, de pensar a minha história, né. Eu tive uma fase, né, de trabalho com escolas, tudo. Depois fiquei desempregado e acabei mudando de área. Acabei trabalhando na parte de compras, comprando de hotel, aquele estresse todo, estresse de evento e aquela coisa arada toda. Mas isso ainda ficava no meu coração, né? E eu trabalhei, o último emprego foi a Imagem, né, uma empresa que fazia várias coisas assim tecnológicas. E eu acabei tendo contato com uma pessoa na parte da educação e eu fiquei me interessado com aquilo e tal. Aí eu fui mandado embora da empresa, não pude dar continuidade àquilo, mas eu acabei, não, peraí, eu posso voltar à educação de novo, vamos tentar, né? E aí, nisso, eu comecei a ler histórias, né, que eu contava história, vamos ver se eu consigo. E eu comecei a ler os livros de Monteiro Lobato, aí eu li todos. Emília, até tudo que eu podia ler de Emília. E isso me fez, por que não criar a minha, né? Ele é aqui da região do Vale do Paraíba, né? Então, eu também sou do Vale do Paraíba. Então, eu uni duas coisas. Eu uni a natureza do Vale do Paraíba e os animais que estão em extinção, né? E como eu gosto muito da natureza, eu acabei emendando na cultura da nossa região, criei a minha história, que é o Sonhos de Francisco. São 3 crianças que vêm de Minas Gerais conhecer o Vale do Paraíba, a natureza. Então, São José é uma terra de mineiro, tem um bairro de mineiro, então os meus personagens também são mineiros, né? Então tem o Francisco, a Maria e o Zezinho, que eles fazem aventura na natureza. E isso, eu escrevi essa historinha minha, né? Compartilhei com algumas professoras, amigas, né? E aí elas falaram, não, por que você não vem contar essa história aqui? E aí foi seguindo, né? E aí fui contando história numa escola, na outra, aí eu fui vendo, fui falando, boca a boca, e aí nasceu esse projeto, né, de contar a história, de falar sobre a natureza, falar sobre o Vale do Paraíba, através das histórias lúdicas, né? Com o tempo, a gente acabou, com o meu trabalho, voltando mais para a parte da arte da escrita e também das oficinas lúdicas, né? Então, o meu projeto ele tem um trabalho de criar histórias, criar sobre literatura, falar sobre literatura para as crianças e também trazer essa parte lúdica, que é criar os personagens. Então, eu uso material reciclável para criar um personagem, a gente cria também personagens, historinhas. Então, não é bem um HQ e também não é bem uma parte literária, né, do conto, mas eu estou entre esse intermédio lúdico, né, e artístico, né? Então, eu trabalho essa parte de criar história, de falar, às vezes resgatar alguma história, ensinar as crianças a criar história, a criatividade, né? O que se trabalha dentro do projeto e quais são os elementos utilizados? Diante do meu trabalho, né, diante dessa contação de história, quando eu vou contar a história, a gente acaba utilizando alguns métodos lúdicos, né, para poder apresentar para as crianças perceberem alguma coisa diferente. Então, eu utilizo algumas coisas. Eu utilizo, então, o fantoche, né, que é um elemento muito interessante para as crianças verem. Então, às vezes eu vou contar a história, tem 300 crianças, 3.000 crianças, 1.000. Então, eu não sei quantas crianças vão ter. Então, eu uso um material grande e as crianças acabam vendo e gostando, né? Então, eu utilizo. Esse aqui é o muriqui. O muriqui é de São Francisco Xavier, é um macaco que a gente conhece aí e ele está em extinção. Então, aí acaba a criança vendo, lembrando, e depois ela pode procurar pesquisar, conhecer o macaco. Então, sempre a criança sente isso, né? Muito próximo. Depois, eu utilizo, né, um material assim, sonoro. Então, eu utilizo essa parte, por exemplo, aqui um coco, que a gente pode imitar o cavalo, pode imitar também vários boi, búfalo. A gente acaba utilizando isso e a criançada vai gostando. Recentemente eu contei uma história numa escola e eu fui fazendo e a criançada já descobriu, é o cavalo, é o cavalo. Então isso aí é muito legal, acaba elas mesmas já percebendo e aprende também, né, alguns sons, né. E eu utilizo também outros materiais que eu acabo criando, né. Então aqui
tem os sons, né, que a gente utiliza, e som de mar, cachoeira, então depende, a gente cria, né? E eu mesmo faço, né? Então essa parte lúdica, material reciclável, então a gente acaba fazendo. Aí fica, né, o segredo para saber, né, o que tem dentro dessa caixa. Aí manda a mensagem lá que eu falo. E às vezes eu utilizo, quando é crianças menores, eu utilizo outros fantoches que também acabo vendendo, acabo sendo um produto, que são personagens da história e do livro, que no caso aqui é o Preguiça, que é uma naninha. Então a gente vai contar para criança pequena, a gente utiliza essa, né? E a criançada gosta, ela fica lá, até invade o meu espaço para querer pegar. Então isso é muito legal, a gente acaba utilizando essas partes lúdicas, né? E como o meu personagem às vezes não tem um nome específico, a gente acaba contando a história do sonho de Francisco, mas eu acabei criando uma coisa lúdica diferente, que é falar da nossa região do Vale do Paraíba, que é a cultura caipira, e mais de uma forma diferente, que seria o chapéu com os cabelinhos, né? Então, esses cabelinhos aqui, né, a gente utiliza como uma parte lúdica. Então a criançada vê e já conhece, o tio do chapéu, e aí eles me chamam de tio miojo, né, por causa do cabelo, tudo, aí eu fico brincando com eles, né, que é difícil fazer chapinha, né, que como fazer, então demora muito tempo, mas a gente acaba trazendo isso próximo das crianças. Eles acabam entrando na brincadeira, né, acabam entrando na história, então isso é muito legal e isso é que me motiva muito, essa recepção, eles virem me abraçar, quando encontra na rua, nossa, o tio que contou a história lá na minha escola, tal. Várias vezes, uma vez eu fui num parque, acho que no parque da cidade, uma criança veio correndo e me abraçou, o pai ficou desesperado, abraçar um desconhecido, ele não sabia quem era, aí ela falou, não, é o tio que contou a história lá na minha escola, tal, e eu expliquei para o pai, então isso para mim é um carinho muito grande para o meu trabalho, né, e as crianças gostam, tudo que tem bichinho, então, história, isso é muito legal para mim e também para a maneira que a gente faz, né, a gente sabe que atingiu a criança. As histórias contadas há centenas de anos trazem consigo uma lição de vida. O trabalho lúdico com contos clássicos e outras histórias torna a aula mais atrativa e dinâmica, além de ser um recurso rico e viável para ser desenvolvido na educação infantil. Não saia daí, voltamos já! Está de volta. No programa de hoje falamos do contador de histórias e a utilização do lúdico na educação. E agora o nosso entrevistado fala sobre o impacto na qualidade de vida dos alunos e também dos educadores. Com a palavra, Marcelo Fernandes. Qual é a contribuição do contador de histórias nas escolas? A contação de história, ela é um processo assim que, por exemplo, aqui em São José, é muito valorizado, né? Eles têm a sala de leitura e dentro da sala de leitura tem uma professora que fica dedicando a contar a história, a falar sobre os livros, a ensinar, né, as crianças a lerem, a entender a história, os personagens. Então isso é uma coisa muito bonita e importante, né? Tem muitas outras prefeituras, outros lugares que não tem isso, né? É o professor que vai por conta e vai lá e conta a história, faz a diferença. Contar a história dentro de uma escola, a gente acaba criando laços com as crianças. E a gente criando esses laços, ela traz muita a proximidade do que você quer ensinar, do que você quer aprender. E principalmente na questão da moral, né? Que hoje a gente sente muita dificuldade de falar sobre isso, e as histórias são a melhor maneira de você colocar as informações e colocar algo que você quer que seja como valor, né? Então, há o valor de respeito, o valor da empatia, o valor da, talvez, compaixão, ou, né, a gente pode ensinar através da história. Então, quando a gente conta uma história, né, a gente acaba ensinando algo. Isso já vem desde
de que eu conheço por gente, desde que eu olho a história, né? Desde os egípcios, eles contavam suas histórias para ensinar, depois os judeus, depois também, né? No mundo hoje, a gente sempre tem várias histórias. E os indígenas sempre ensinou a moral da tribo, ensinou as coisas da região, como também histórias, né? E toda a comunidade, um país ou uma cidade que não tem história é uma cidade morta, né? Não tem, né? Você entra numa cidade, você quer saber primeiro a história, né? Isso, para mim, a história, ela faz parte muito da vida da gente, né? Então, contar a história cria esses laços, né? Como o educador pode trabalhar o lúdico? O lúdico ajuda muito, né? O professor ajuda a ensinar aquela criança que está com maior dificuldade, né? Para aprender, aprendizagem. Então, ele pode utilizar, como eu falei, né? Jogos, pode contar uma história, pode criar uma história na sala de aula, pode criar um personagem, pode fazer alguma brincadeira dentro da sala, que isso vai trazendo para a criança uma leveza na hora de aprender as coisas e ela vai também criando laços, né, com as crianças para ela aprender melhor. Eu acho que toda escola que tem o lúdico, que usa o lúdico, e até mesmo na tecnologia hoje, né? Não é que, por exemplo, não tem um aplicativo, alguns jogos que não pode ser usado. Você pode usar também, né? Tem muitos aplicativos que ensinam as coisas, né? Pode a criançada de hoje, a criançada tudo é celular, é internet, né? Então, isso traz. De que maneira os pais ou responsáveis podem praticar o lúdico em casa? Primeira coisa são os jogos, né? Então, desde o Uno, né? Se você brincar um pouco de Uno com a criança, você pode até ensinar matemática. Pega um joguinho de cartas, você vai podendo brincar com elas. E depois fazer as brincadeiras em casa também, né? Com tampinhas, né? Criar algum jogo, por exemplo, um jogo de dama, mas aí depois você pode deixar ela criar um personagem, um bichinho. E às vezes, criar personagem tem muito a ver com as emoções. Então, às vezes, a criança não está bem, perdeu alguém da família, a pandemia trouxe muita coisa, muita ansiedade. E, às vezes, a criança criar o seu personagem ali pode ajudar muito, né? Ou criar uma história que fale sobre aquilo, né? Às vezes, sentar com a criança, você não precisa ser um bom criador de história, mas se sentar, que personagem a gente pode criar? Vamos criar um monstro? Né? Que monstro é esse? Então, de repente, ela vai lá, pega uma caixinha de leite, pega uma coisa, põe uma tampinha, põe isso, põe lá a cola, faz, costura, e aí cria um personagem que, às vezes, ela põe os medos ali naquele personagem e ela perde, ela sai. Porque quando a gente faz a arte, essa arte traz a cura para a gente. Então, quando a gente cria alguma coisa que, às vezes, é um medo para a gente, ela pode desfazer esse medo. Quais as dificuldades enfrentadas pelo educador com o método lúdico? O professor tem muita dificuldade da mudança, né? Então, às vezes o professor está aí 20 anos, 30 anos dando aula, mas eu sempre fiz assim, né? Sempre foi assim que eu fiz, como que eu vou ter que mudar isso, né? Então, tem muitos professores que têm dificuldade, mas às vezes é conhecer o método, né? É conhecer a maneira, você brincar, né? Uma vez eu vi uma formação, né, que uma amiga minha fez, que ela pegava o Lego e aí fazia os brinquedos com Lego, os professores lá brincando de Lego. Aí os professores veem, nossa, eu brinquei com Lego lá atrás, né? Muito antes, isso, aquilo, tudo. Mas aí ela criou, né, algumas coisas, um cenário, um brinquedo, um avião. E isso fez despertar nela essa diferença, nesse lúdico. Então, o professor não pode ter medo, né? Ele tem que criar. E aí ele vai criar o seu método, né? O lúdico dá essa liberdade para criar o seu. De repente, o que é mais fácil para você? Né? Às vezes o professor tem um jeito de trabalhar, né? Eu gosto de trabalhar mais com jogos, né? Então, trabalha o jogo. Eu gosto mais de trabalhar com história, eu me dou bem com história, então vai trabalhar com histórias, né? Eu me dou bem fazendo alguns bonecos, né? Isso, aquilo, tudo, não sei. De repente o professor pode utilizar um método. A gente já viu jogos, né, com
paninhos, né? A pessoa faz um paninho, faz um saquinho, cria a própria brincadeira, o próprio jogo, né? Então, e às vezes a gente, no passado um pouco assim atrás, dos nossos pais, a gente criava os nossos brinquedos, né? Então, às vezes tem alguma coisa que dá para despertar aí. E o lúdico pode aliviar isso, se você ficar com menos ansioso, com menos problemas e vai chegar em casa com mais calma, mais tranquilidade. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 12.3, agora em canal aberto. E para rever este programa e todos os outros, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!